fazer uma pergunta, aquelas perguntas difíceis. Quem lembrou que foi ministrado a semana passada no altar? Foi uma palavra poderosa sobre a obediência. Sabem que eu uma vez ouvi um pregador conceituado dizer que nós, quando recebemos a palavra na igreja, naquele momento há um impacto grande no nosso espírito e há um impacto grande na nossa alma. Mas muitas vezes o nosso cérebro não consegue processar tudo. Por isso, se nós formos mastigando depois dessa palavra durante a semana, aquilo que o nosso espírito recebeu como impacto, nós conseguimos entender como temos que nos posicionar para cumprir essa palavra. Por isso é importante nós meditarmos nessa palavra. E nós temos essa possibilidade que a palavra fica gravada no YouTube para nós podermos ouvir durante a semana. Na sequência dessa palavra, hoje o Senhor nos traz algo também poderoso, já a preparar-nos para as próximas 2 ministrações, nos próximos 2 domingos. Amém? Então eu gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos ler os primeiros 11 versículos. É o 4º Evangelho, o Evangelho de João. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando de vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho? Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até acima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Senhor meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos esta ministração, entregamos as nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito Santo possa preparar o nosso coração para esta ministração, que ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais para nós ouvirmos com o nosso espírito o que tu tens para nós. Que a gente não ouça apenas com ouvidos naturais, mas que a gente possa ouvir o que o teu Espírito quer falar connosco. Que isso possa trazer mudança, possa trazer entendimento, mas acima de tudo, nos possa mostrar que em Jesus há muito mais a alcançar do que aquilo que nós já alcançamos até hoje. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Este é um milagre fantástico, ou, quer dizer, qualquer milagre é fantástico, mas é um milagre ainda mais extraordinário, porque é transformar uma substância em outra substância. Sem querer estar aqui a quantificar ou qualificar milagres, curar alguém é algo poderoso. O que Jesus faz quando cura um cego, quando cura um paralítico, é fazer com que aquilo que não está a funcionar, funcione. Fazer com que uma vista que não vê, que não transmite visão ao cérebro, passe a funcionar. Fazer com que umas pernas que estão paralisadas, que os seus ossos, os tendões não funcionam, passem a funcionar. É maravilhoso. Mas transformar água em vinho é algo que não tem nada a ver, que não é possível. Aliás, na ciência não se consegue fazer nada disso. É como, dando aqui um exemplo, quando se fala da teoria da evolução das espécies de Darwin, é apenas uma teoria, porque na prática, o que nós percebemos até hoje, isto dito por cientistas de várias universidades no mundo, é que nós percebemos que há evolução nas espécies, mas sem sair de espécie. Ou seja, o que é a evolução nas espécies? Há primatas, por exemplo, em que a forma das mãos
é diferente hoje do que era há 10 mil anos atrás. Okay? Porquê? Porque a forma como vão usando os seus membros vai adequando. Aliás, daqui a uns anos, os netos dos nossos netos já só devem ter 2 dedos, que é o polegar e o indicador, para o telemóvel. Os outros já não precisam para nada, porque a gente vai tanto usando, que se calhar mudar as nossas mãos. Mas nenhuma espécie mudou. Nenhum pássaro passou a mamífero. Nenhum peixe passou a mamífero. Nenhum mamífero passou a ave. Não há uma espécie, desde a ameba mais básica, nenhuma mudou. Portanto, é uma teoria que se encerra ali. Portanto, a teoria de que o macaco mudou de espécie para ser um ser humano, isso não existe. Não existe. Então, este exemplo, este milagre de Jesus, em que transforma algo que é um líquido. A água é um líquido que não tem cheiro, não tem cor, não tem espessura. Como nós aprendemos na escola, é transparente, é inodoro, é incolor. É algo, passar a algo que tem sabor, cheiro e cor. E uma textura diferente, uma composição química diferente. É algo que é extraordinário. Aliás, como tudo o que Jesus faz que é extraordinário. Mas o mais importante aqui neste milagre, na realidade, não é isto tão extraordinário de transformação de água em vinho. O que é mais extraordinário é o que vem a seguir. E nós temos que olhar para este milagre de uma forma profética e não apenas de uma forma natural. Este é o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, como diz lá em João. A partir daqui, algo começou a mudar. A partir daqui, Jesus começou a fazer milagres após milagres. E a Bíblia nos diz que se todos os milagres... Antes de dizer isto, sempre dizer uma coisa. Quem acredita que a Bíblia é verdadeira? E a Bíblia nos diz que tudo o que está escrito na Bíblia é para a nossa orientação, para o nosso ensino. Então, quando a Bíblia nos diz que se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez em 3 anos e meio, não caberia na Bíblia, não caberia em todos os livros da Terra, nós temos que crer que os que estão relatados, que são imensos, foi isto assim, foi a ponta do iceberg. Tudo o resto que Jesus fez não está relatado. Não houve espaço para escrever. E eles se concentraram naquilo que o Espírito Santo lhes mostrou que era importante deixar para nós. Esses são os milagres que estão relatados. Mas o que Jesus faz neste dia num casamento é um dos milagres mais importantes que ele fez. Não só porque foi o início, mas porque foi num casamento. Porque casamento fala de aliança. E se Cristo não esteve presente por algum motivo no dia do nosso casamento, porque nós não éramos cristãos, porque não entendíamos, nós hoje podemos pedir para que o Senhor Jesus faça parte do nosso casamento. Hoje podemos pedir para que o Senhor Jesus faça parte do nosso relacionamento, para termos essa aliança inquebrável, esse cordão de 3 dobras que a Bíblia nos fala. Mas voltando aqui a este casamento, a este exemplo, a Bíblia nos diz que cada jarro levava cerca de 3 ou 4 almudes. Isto quer dizer que é mais ou menos 120 litros de água. Pensem assim, tínhamos 6 jarros, 6 talhas ou jarros, muito maiores do que este aparelho que nós temos aqui, bem altos, para levar 120 litros de água. Imaginem um barril, para aquilo que nós conhecemos hoje, levava 120 litros de água. Para que é que aquilo estava lá? Aquilo estava lá porque antigamente não havia estradas asfaltadas, eles não andavam calçados. Então, quando eles chegavam a um lugar, o judeu, por uma questão de cumprir a lei e por uma questão de higiene, tinha que se lavar. Tinha que lavar as mãos e tinha que lavar os pés. Nenhum judeu come sem lavar as mãos. Nós ensinamos isso no nosso Pessach, no nosso jantar de Páscoa. Lava-se as mãos, símbolo de purificação. Eles lavavam os pés. Então era preciso ter muita água para muitos convidados para um casamento. E como eu estava a dizer há pouquinho, antes de Jesus fazer o milagre, foi preciso acontecer algo muito importante. Antes de Jesus fazer esse milagre. Talvez o milagre seja importante, mas as circunstâncias que rodeiam o milagre ainda sejam mais importantes. Talvez. Vamos ver. O que Jesus fez antes de Jesus fazer o milagre. Por isso é que eu disse que isto vem na sequência da palavra da semana passada. Antes de Jesus fazer o milagre, Maria diz o que aos serventes no verso 5 para obedecerem a tudo o que ele vai dizer. Jesus era um convidado. Jesus não estava ali como um mestre. Ainda ninguém conhecia Jesus como mestre. Tirando os seus discípulos que tinham visto Jesus ser batizado e tinham visto o Espírito Santo ser enviado sob a forma corpórea de uma pomba e uma voz vinda do céu a dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Tirando eles, ninguém sabia aquilo que estava a começar ali. Portanto, para eles, Jesus era um homem igual aos outros. E Maria foi-lhes dizer: obedeçam-lhe a tudo. E nós percebemos o quê? A obediência é a chave para que o reino de Deus possa vir sobre nós. A obediência é a chave para que coisas extraordinárias possam acontecer. Depois disso,
Eles foram buscar água. Jesus disse-lhes, vão buscar água para encher a talha. Porquê? Porque tinha 120 litros de água. À medida que vão usando, a água vai saindo. As pessoas usaram, e acredito eu que as talhas estivessem, se não completamente vazias, que a Bíblia não é clara nesse sentido, mas deveriam ter pouquíssima água. E eles foram buscar a água. Só que eles não foram buscar a água de uma forma simples. Eles não foram ali atrás buscar uma água das nossas. Se eu pedisse a alguém, preciso de uma água aqui, alguém se iria levantar e ia ali atrás buscar água. Eles não tinham água canalizada, não tinham água corrente. Então eles tiveram que ir a um poço buscar água para encher 6 talhas de cerca de 120 litros cada uma. Vamos arredondar para 100 litros. Eles tiveram que ir buscar 600 litros de água para colocar ali. Uma tarefa, com certeza, complicada. Não sei se aqui alguém tem experiência de, nos tempos mais antigos, de ir a uma fonte carregar água. Eu já fui, quando em criança, muitas vezes carregar água numa fonte, e o que se levava era uma vasilhazinha, assim, levava para aí 7 a 10 litros. E aquilo já custa. É? Eu fazia isso para acompanhar os meus primos quando estava de férias, achava engraçado, a gente ia buscar água. Eles iam várias vezes, e eu ia uma ou duas e já ficava... Aquilo custa. Agora pensem que eles vão com uma vasilha de 10 litros, foram quantas vezes lá? 60 vezes buscar água. Não é brincadeira. Se foram 10 homens, foram 6 vezes buscar água. Então, eles tiveram que fazer alguma coisa. Eles tiveram que ter o quê? Trabalho. A obediência dá trabalho. Obedecer à palavra de Deus não é a gente ficar sentados na esquina à espera que as coisas aconteçam. Obedecer à palavra de Deus dá trabalho. Sabem onde é que dá mais trabalho? Obedecer à palavra de Deus. Aqui. Temos que mudar a nossa mente. Porque nos apetece fazer assim e a obediência nos diz para fazer do outro lado. E a gente tem que contrariar a nossa mente, contrariar o nosso coração. Aqueles homens já deviam estar cansados, sem vontade nenhuma de obedecer, mas obedeceram. E quando obedeceram, uma coisa que nós percebemos também, que o Senhor Jesus nos ensina neste milagre, é que há o tempo certo para Jesus agir. E o que é que o Senhor nos está a querer dizer com isso? Não é quando eu quero, não é quando tu queres que as coisas acontecem. É quando é o tempo certo para acontecerem. Nós percebemos que Maria foi fazer aquilo que a gente costuma dizer hoje em linguagem corrente, foi tentar meter uma cunha a Jesus. Olha, Jesus, faltou água, vê se fazes alguma coisa. E Jesus disse-lhe o quê? Não é a hora, espera. Às vezes para nós não é agradável ouvir Jesus dizer, não é a hora, espera. Mas nós temos que aguentar, porque Ele é soberano. É isso que se chama também a obediência. Sabermos esperar. Saber esperar, saber obedecer, é não murmurar, é confiar, é ser submisso. Isso é o que se chama saber esperar. Não deturpar a palavra de Deus, pegar numa palavra de Deus, tirá-la fora do contexto e dizer que vai ser aplicado. Isso não é saber esperar. Saber esperar é o tempo certo. Qual é o resultado que nós sabemos esperar? Quando nós esperamos, Jesus faz sempre o melhor. Temos que ter essa confiança. O resultado é que Jesus ali fez o quê? Transformou a água num vinho melhor que o vinho inicial. O que é que o mestre Sala foi dizer depois ao esposo, que já não era noivo, já era esposo? Normalmente o melhor vinho dá-se primeiro e quando já está toda a gente mais para lá que para cá, já nem sabe o que é que está a beber nem a comer, põe-se o vinho mais fraco. Mas você fez ao contrário, ele estava espantado. Mas é isso que Jesus faz. Jesus olha para cada um de nós, Jesus pega na nossa mão e aos poucos transforma-nos em melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores discípulos dele, quando permitimos que ele faça o milagre da transformação, não da água em vinho, mas do velho homem numa nova criatura. Somos a mesma espécie. Jesus não nos está a mudar fisicamente, mas está-nos a mudar por dentro quando obedecemos à sua palavra. Quando deixamos que Ele nos mude, nós vamos ser certamente melhores pessoas hoje que o que éramos ontem. E essa mudança em nós é o melhor testemunho que nós podemos dar para o mundo. Se não há mudança em nós, alguma coisa correu mal. Então Cristo não é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Se não há mudança em nós, se hoje nós olhamos para trás, não interessa se o para trás foi só ontem ou se o para trás foi há muito tempo atrás. E nós não vemos diferença, algo de errado está na nossa vida. A culpa não é de Jesus.
A culpa é claramente nossa, que não soubemos obedecer, que não soubemos esperar. Jesus não nos chama para vivermos uma religião. Se alguém acha que ser cristão... Eu sei que o mundo tipifica as religiões, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo. O mundo tipifica isso. Mas Jesus não nos chama para viver uma religião. Jesus não nos chama para sermos cristãos. Jesus chama-nos para sermos seus discípulos. E quando nós decidimos fazer isso, aí nós vamos sendo transformados diariamente até chegarmos ao dia em que somos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o objetivo. A transformação da água em vinho foi imediata. A transformação do Pedro no Pedro que o Senhor quer demora, tem um prazo. A transformação das nossas vidas tem um tempo que nós vamos ocupar, que nós vamos gastar. Mas nós temos que fazer isso. Mas para nós fazermos isso também é importante nós percebermos coisas muito importantes. Passa a redundância. Há uns anos atrás, não foi aqui na nossa igreja, numa outra igreja, eu ministrei uma pessoa que tinha uns 30 ou 40 anos de crente, de convertido. E estávamos a falar sobre Jesus ser Senhor das nossas vidas, sobre várias circunstâncias, e eu estava a perguntar se ele se lembrava ainda do dia em que se tinha convertido, e ele disse-me: sim, eu lembro. Foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aquilo para mim foi um choque brutal. E eu percebi que é muito comum, principalmente no Brasil, é muito comum, quando as pessoas aceitam Jesus, há várias denominações que a oração que fazem é para que a pessoa aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu disse-lhe assim: olha, há algo que você tem que fazer hoje. O quê? É aceitar Jesus como seu Senhor. Porque Jesus é Salvador de todos. É uma consequência de tirar a cruz do Calvário. Mas Senhor é só de quem o aceita. E que se nós não o aceitarmos como Senhor da nossa vida, a nossa vida não é transformada. Jesus é o nosso Senhor. Consequência, é o nosso Salvador. Mas tem que ser em primeiro lugar o nosso Senhor. E quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós não nos convertemos e damos o senhorio da nossa vida a Jesus, a nossa vida não é transformada, a nossa forma de falar não muda, a nossa forma de vestir, de agir, de comportar não muda. Porquê? Porque o dono da nossa vida somos nós. Mas quando Jesus é o dono da nossa vida, todas as coisas vão mudando. É preciso o quê? A tal obediência que às vezes nos faz doer um bocadinho e que a gente tem que torcer um pouquinho para cumprir essa obediência. Claro que isto não é automático. Nenhuma transformação é automática. Eu costumo dizer a brincar, já me ouviram dizer isso muitas vezes. Se nós tivéssemos um botãozinho aqui atrás da orelha, que ninguém visse, pequenininho, para fazer uma transformação, isto era fantástico. A gente fazíamos aqui fila na igreja, a pessoa entrava na igreja à porta, a gente... Era uma maravilha. Mas não é. Há esforço, há mudança da nossa parte. Então, voltando aqui ao milagre. Naturalmente falando, o milagre foi isto que eu acabei de vos contar. O vinho acabou. Jesus mandou transformar a água em vinho. A água foi transformada. O casamento foi maravilhoso. Toda a gente ficou feliz da vida. Mas esgota-se aí, naturalmente falando. Profeticamente falando. Nós percebemos o que é que houve. Obediência, houve uma mudança, houve ação por parte das pessoas. E este milagre está muito longe de ter terminado. Olhando para a parte profética. Primeira componente, se calhar até talvez a mais importante, primeira vertente desta visão profética do casamento. O ministério de Jesus começa com um casamento. E o ministério de Jesus vai terminar um dia com um casamento. O ministério de Jesus começou com o casamento em Canaã. E o seu ministério terminará quando o Senhor celebrar as bodas do Cordeiro connosco, quando vier reinar connosco na terra. Tudo se resume a um casamento entre uma noiva, que somos nós a igreja, e o noivo, que é Jesus. Tudo o resto são pequenos passos que nós estamos a fazer. Hoje em dia, acho que hoje em dia não, já há uns anos eu tenho ideia, por exemplo, a Igreja Católica e muitas igrejas até cristãs evangélicas, várias denominações, têm, além do curso de batismo, têm o curso de casamento. Não é? Quem vai casar faz um curso sobre... Honestamente não sei, porque nunca fiz, mas acredito que ensinem alguns princípios básicos de vida em comum. Não deve resultar muito, que os divórcios aumentam imenso.
Portanto, deve ser um curso que não tem grande... Enfim, não vou fazer comentários, porque senão a gente leva isto para a brincadeira e não faz sentido. Mas fazem um curso de casamento. E o que nós percebemos aqui é que o nosso curso de casamento começa no dia em que a gente aceita Jesus. O nosso curso de casamento com Jesus, com o noivo. E nesse dia nós vamos aprendendo. E não há hipótese de divórcio. Amém? Porque Jesus é o nosso Senhor. Ele fez uma aliança connosco. É para nós aprendermos até o dia estarmos prontos, como noiva, com azeite na botija, na lamparina, para que o Senhor possa vir celebrar as bodas do Cordeiro connosco. E o que nós sabemos neste casamento, voltando agora a esta passagem profética, uma coisa que nós não sabemos é qual era a relação de Jesus com os noivos. Eu acredito, a Bíblia não relata, se a Bíblia não diz, é porque não é relevante sabermos qual o relacionamento que Jesus tinha com os noivos. Se calhar era vizinho, se calhar não era, se calhar era a mãe que conhecia, não sabemos. Portanto, Jesus estava lá apenas como um convidado vulgar. Mas deixa-me voltar aqui ao casamento. Quem é que aqui acha normal que falte comida ou bebida num casamento? Eu não acho. A última pessoa que se casou, achas normal que falte comida no casamento? Ou bebida? Faltou no teu? Eu acho que isso só acontece se o fogão da cozinha avariar ou se houver um assalto. Sei lá. Ou quer que seja, não é normal. Nem numa festa de aniversário falta comida nem bebida. Se faltar, a gente sai pelas traseiras e vai comprar qualquer coisa no supermercado para não faltar um bolo ou um sumo. Num casamento não pode faltar comida nem bebida. Nós temos aqui alguém que faz doces para casamentos. Alguma vez te contaram que faltou alguma coisa? Não. Então, não é normal faltar. E pior ainda, não me parece que este casamento fosse um casamento de pessoas pobres. Porque tinha um mestre-sala, ou seja, alguém que é responsável por garantir que tudo funciona. O mestre-sala não faz só a decoração, o mestre-sala não senta só as pessoas, ele está de olho. Faltam os salgadinhos, podem vir mais. Está a faltar o vinho daqui, pode vir mais. É preciso abrir a mesa dos queijos. Essa é a que eu menos gosto, mas não interessa. O mestre-sala controla tudo para garantir que não falta nada. Portanto, um pobre não tem mestre-sala. Tomara ele conseguir fazer a bola, quanto mais pagar a alguém para gerir isso. Então, se era um casamento com este detalhe todo, expliquem-me uma coisa. Como é que o mestre-sala, um profissional, deixa faltar o vinho? É algo que não é normal. Ou convidaram gente a mais e ele não percebeu ao meio que tinha que ir buscar o vinho. É muito estranho. E pior do que isso, ainda mais estranho, é o mestre-sala, o tal profissional que está a ser pago para gerir o casamento, não deu por isso. A Bíblia diz-nos que quem deu foi uma convidada, Maria. Porquê? Porque se calhar na mesa onde ela estava, o vinho acabou, pediram a um empregado para trazer e o empregado disse não há. E o mestre-sala não sabia. Ninguém agiu, ninguém fez nada. Isto mostra-nos o quê? Quem sabe da nossa vida é Jesus. Não é ninguém que vai gerir a nossa vida. Somos nós e Jesus que sabemos o que nos falta. Somos nós e Jesus que sabemos aquilo que precisamos. Nós às vezes não sabemos, só sabemos o que falta. Mas quando ouvimos a voz de Jesus, quando vamos ao seu colo, quando vamos ter interação com Ele, nós percebemos o que nos falta. Então, quando Maria percebe, ela foi lá tentar meter a cunha a Jesus, mas foi falar principalmente, quando Jesus lhe disse que não era o tempo, foi falar o quê? Foi falar com os serventes e foi-lhes dizer, tem que se fazer alguma coisa. Isto é uma situação que, como eu digo, não é normal. E mostra-nos também o quê? Que nós não dominamos nada, que nós não controlamos nada. Eu acredito que o mestre-sala devia ser alguém que tinha fama de fazer um bom serviço, um bom trabalho, senão não era contratado. Eu não sei, mas eu acredito que a Lucilene que faz doces para casamentos, se os doces dela não tivessem qualidade, não a contratavam mais. Faz doces para festas de aniversário, para todos os eventos, se não tivessem qualidade, não a contratavam mais. Portanto, o mestre-sala, se não fosse bom, não tinha sido contratado. Não acredito que fosse o primeiro casamento da vida dele. Senão a Bíblia não dava esta referência a que havia um mestre-sala. O que nós temos que entender é que quando fazemos tudo na força do nosso braço, quando achamos que controlamos tudo, inevitavelmente vai correr mal. E sem se perceber como. A gente diz, mas como é que aconteceu? Porque estamos a gerir as nossas coisas. E quando nós gerimos as nossas coisas, normalmente corre mal.
Então, Maria foi falar com Jesus e não com o mestre-sala. Porquê? Porque Maria percebeu, não é normal o que está a acontecer. Então eu vou falar com alguém que trata das coisas que não são normais. O mestre-sala trataria das coisas normais, mas Jesus é o único que pode tratar de um problema que não é normal, que não é natural. Da mesma forma que naquele casamento aconteceram coisas estranhas, na nossa vida muitas vezes há circunstâncias que nós não conseguimos explicar. Na nossa vida muitas vezes há coisas que nós nem temos culpa nenhuma no negócio, como se costuma dizer. Não fizemos nada para que acontecesse, mas acontece. Porquê? Porque a vida por vezes nos cria situações que nós não conseguimos explicar. A vida muitas vezes nos prega rasteiras, como se costuma dizer, e nós tropeçamos. Então, temos que fazer o que Maria fez, ir a Jesus. Tudo aquilo que nós não conseguimos entender, tudo aquilo que nós percebemos que está além da nossa força, do nosso conhecimento, temos que ser humildes e obedientes e ir até Jesus. E Jesus pode resolver tudo. Da mesma forma que resolveu neste casamento a falta de vinho. Aliás, eu atrevo-me a dizer uma coisa. Só Jesus pode resolver o que não está bem na nossa vida. Seja o nosso casamento, seja a nossa saúde, seja a nossa situação empresarial ou secular, tudo o que quer que seja o nosso relacionamento familiar, só Jesus pode resolver. Porque Ele é o único que é capaz de fazer algo de uma forma poderosa e milagrosa que nós não conseguimos gerir. Mas, voltando aqui ao casamento, lembram-se que no início eu falei que era importante nós retermos algumas atitudes que aconteceram neste casamento que são importantes. Obediência, fé, ação por parte das pessoas que foram buscar a água, foram esforçar-se. Na nossa vida também temos de ter essa atitude. Tal como os servos tiveram no casamento. Na nossa vida às vezes não apetece fazer certas coisas. Vamos, pensa assim comigo. Vamos imaginar que o casamento já devia estar no fim, não é? A gente percebe pela forma como a Bíblia nos fala que o mestre-sala disse, no final serve-se o vinho mau e você está a servir o vinho bom, quer dizer que estava no fim do casamento. Vamos imaginar que o casamento demorou o quê? 2 horas? 3 horas? Vamos imaginar, 4 horas. Normal. 4 horas é razoável. O que é que acham? Os funcionários estavam cansados ou estavam frescos que nem uma alface? Deviam estar bem cansadinhos. Dores nos pés, dores nos braços, cansados, correr de um lado para o outro. Tiveram que ir fazer uma viagem, não sei se de 5 minutos, 10, de 15, meia hora, para ir buscar 600 litros de água. É difícil? É. Mas eles tiveram essa obediência. Portanto, é importante a gente perceber que tem que se ter atitude. Se não tivermos atitudes, é que as coisas não funcionam mesmo. E aqui neste casamento, há várias atitudes para nós, que o Senhor nos tem vindo a falar, todas relacionadas com a obediência. Mas Ele agora vai-nos especificar, vai-nos entrar em detalhe mais profundo sobre algumas atitudes sobre as nossas vidas. Pormenor muito importante. Quantas talhas havia no casamento? Ou barris, pronto, na nossa linguagem comum. A gente às vezes talhas pensa assim nos vasos pequenininhos, não é? São coisas enormes. Havia 6 talhas de pedra. Essas talhas estavam cheias de água para quem chegava à casa, como eu disse, se pudesse lavar. Porquê é que eram 6? Porquê é que não eram 7? Porquê é que não eram 8? Porquê é que não eram 5? Porque nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia acontece por acaso e nada na nossa vida acontece também por acaso. O número 6 significa que algo está incompleto. O número 6 significa que não está totalmente, não existe completude. É o oposto do número 7, que na Bíblia nos fala de totalidade, da perfeição de Deus. O número 7 fala de Deus, o número 6 normalmente fala do homem. Curiosamente, o número 6 é o número das festas que também são apresentadas neste Evangelho de João. Se formos ler, percebemos que há lá 6. Este 6 representa o homem, simbolicamente falando na Bíblia, fala-nos exatamente de alguém que é imperfeito, que é incompleto, que precisa chegar-se a Deus para ser completo. Nós só ficamos completos quando Jesus faz parte da nossa vida. O homem foi criado no 6º dia, não é? A Bíblia nos diz que o Senhor criou todas as coisas. Quando chegou ao 6º dia, o Senhor criou o homem e disse: esta criação é muito boa. O homem foi criado no 6º dia. Então o que é que Jesus mandou fazer? Mandou encher as 6 talhas com água. Coisas estranhas que este casamento tem, não é?
Jesus mandar encher água. Pá, pensa assim comigo. O casamento devia ter os barris de vinho lá. Porquê é que Jesus mandou encher as talhas de água, que provavelmente estavam sujas, cada um metia lá as mãos, se calhar metia aos pés, para se lavar? Porquê é que Jesus fez isso? E não pegou nos barris que estavam vazios de vinho e não mandou colocar água nesses barris? Eu acredito que Jesus não fez isso apenas para contrariar as pessoas, apenas para ser estranho, apenas para fazer alguma coisa esquisita. Há uma razão profética, como tudo o que está escrito na Bíblia, tem uma razão profética que para nós nos traz ensino, para nós nos traz uma observação daquilo que Jesus pensa em cada um de nós. O Senhor está a falar connosco hoje, diretamente através destas talhas. O Senhor usou aquelas talhas sujas para colocar lá água limpa e transformar em vinho limpo. Da mesma forma que usa as nossas vidas sujas, imperfeitas, incapazes, com falhas, com limitações. E usa-nos para quê? Para limpar, para curar, para purificar-nos uns aos outros. Porque Ele primeiro fez isso em cada um de nós, para podermos ser usados no seu reino. Esse é o que o Senhor quer dizer. O Senhor está-nos a dizer com esta palavra das 6 talhas que Jesus não chama quem está pronto. Jesus não chama os barris que estão prontos. Jesus chama as talhas que não estão prontas para podermos ser trabalhados, para ficarmos melhores que os barris que já estão disponíveis. É isso que o Senhor... Não estou a chamar barril a ninguém, nem talhar ninguém. Estou a mostrar a nossa comparação. Jesus chama-nos para sermos transformados em algo que não tem valor nenhum para algo que pode ser valioso para o reino de Deus, que somos nós, quando nos deixamos transformar, quando nos deixamos ser alcançados pela graça de Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor não chama os que são fantásticos e capacitados. O Senhor diz que Ele nos chama os que são escolhidos e quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita e nos torna capazes de transformar outros através da nossa vida, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. Deus pode usar aquilo que nós não imaginamos que é na nossa vida. Mas não acho que não pode ser usada por Deus. Eu tenho a certeza absoluta, quer dizer, não posso ter a certeza absoluta, mas acredito que nunca passou pela cabeça da Hélida que hoje, dia 25 de janeiro de 2026, a Hélida ia estar aqui a cantar. Deus chama e a gente só tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. É assim com cada um de nós. É assim com todo aquele que vai declarar uma palavra. É assim com todo aquele que vai um dia dar um discipulado. É assim com todo aquele que um dia vai ministrar. Nós não nascemos ensinados. O Senhor nos vai capacitando e à medida que nos vai aprimorando, nós somos melhores, não para sermos melhores, para que o seu reino possa fluir de maneira mais intensa sobre a vida de cada um dos outros. É isso que o Senhor Jesus nos chama para fazer. E quando o Senhor mudar a nossa vida, não tenhas dúvidas de uma coisa: o diabo tenta fazer o oposto. Nós somos preciosos para Jesus, amém? Então repete assim comigo: eu sou precioso para Jesus. A nossa boca tem poder. A Bíblia nos diz em Deuteronômio que a nossa boca pode ser usada para abençoar ou para amaldiçoar. A gente tem que abençoar as nossas próprias vidas, a vida do nosso cônjuge, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais. Nós temos que abençoar palavras de fé, palavras de amor, palavras de afirmação para nos trazer vida nas nossas casas. Amém? Nós não podemos viver apenas a pensar que a semana dura de segunda a sexta, no sábado vou às compras, no domingo vou à igreja, ou se for verão, no sábado vou à praia, no domingo vou à igreja. Trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, ganho dinheiro e gasto dinheiro. Isso, se a gente pensa nessa vida assim, como o apóstolo Paulo nos diz, somos os maiores miseráveis deste mundo. Só pensamos nisto e na vida após a nossa morte. Não podemos, nós temos que pensar na nossa vida como algo poderoso que Deus pode usar na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa escola, no nosso trabalho, para trazer vida àqueles que não conhecem Jesus. É isso que é importante. Por isso nós somos preciosos. Por isso o diabo luta todos os dias para nos afastar da presença de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós esfriamos, quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, somos presa fácil do diabo. E quando isso acontece, toda aquela talha que estava imperfeita a ser trabalhada, volta a ser uma talha que não tem qualidade. E isso nós temos que não permitir que aconteça nas nossas vidas. Temos que nos juntar cada vez mais com o Senhor Jesus.
Porquê que o Senhor mandou colocar água? Porque a água é símbolo de vida. Jesus podia ter... Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Jesus podia ter chegado ali ao barril e dizer assim: barril, estás vazio, transforma-te e enche-te de água, ou de vinho, perdão. Jesus pegou em peixinhos e em pãozinho, e dali que uma criança tinha numa sacola, numa mochila, e com uns pãezinhos e uns peixinhos, Jesus fez um alimento para milhares de pessoas. Jesus pode fazer isso tudo e muito mais. Jesus não fez isso. Jesus não olhou apenas para o barril e disse: barril, enche-te de vinho, porque Jesus nos queria mostrar que a água, que é o símbolo de vida, símbolo de alegria, símbolo de salvação, por isso Jesus pegou nessa água que simboliza isso, para nos mostrar que o que estava sujo, a água foi colocada e foi limpa para se fazer um milagre de transformar em algo melhor. É isso que o Senhor nos quer mostrar hoje. A água fala-nos da palavra, a palavra que nos limpa, a palavra que nos prepara para aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que fala esta água que o Senhor colocou nas talhas. Por isso é importante nós percebermos que o milagre acontece, mas não é só o milagre, é as circunstâncias do milagre. É o que Jesus nos quer mostrar com o milagre. Sempre que Jesus falou de algo, deixa-me dar-te um exemplo de um milagre, não tem nada a ver com isto, mas é importante a gente perceber. Quando o Senhor nos fala daquele exemplo do homem que foi levado numa maca, numa cama, no que quer que seja, porque ele era paralítico, ele não andava, e o Senhor disse: estás curado, pega na tua cama, no teu leito e vai embora. Porquê é que Jesus faz isso? Porque aquele leito fazia parte da história do homem. Todos conheciam que ele andava no leito sempre. Ele estava no leito a pedir esmola. Ele estava no leito a ser levado pelas pessoas. Jesus podia-lhe apenas ter dito: larga o teu leito e avança. E estás curado, não peques mais, vai para a tua vida, vai ser feliz com a tua família, vai trabalhar, vai fazer o meu reino avançar. Mas Jesus disse: leva o teu leito. Ele não precisava. Mas Jesus queria que todos vissem o que ele era e o que ele é. E é importante, quando alguém olha para nós, que veja quem nós um dia fomos e quem nós hoje somos. Quando isso acontece, a Bíblia está a ser vivida através de nós e está a ser transmitida através da nossa vida e do nosso comportamento. É isso que se chama o milagre. Não é só passei a ser melhor. Não. Eu tenho que dar testemunho daquilo que era e daquilo que passou a acontecer, para que todos percebam onde Jesus mexeu. Porque se eu não dou testemunho, imaginem, não é que a gente dê um testemunho com orgulho das coisas que fazíamos erradas. Não é que a gente tenha orgulho de dizer: eu era um mentiroso e hoje não sou. Eu era um ladrão e hoje não sou. Eu era um adúltero e hoje eu não sou. Eu era, sei lá, um toxicodependente e hoje não sou. Não é que isso... Não é por orgulho. É para mostrar o que Jesus fez em nós. Senão parece que fomos nós sozinhos. Ah não, eu hoje sou uma pessoa ótima. Eu hoje já não roubo a maçã do Pingo Doce. Eu hoje já não isto, eu já hoje não aquilo. Não. Porquê? Porque Jesus mudou a minha vida. Porque Jesus transformou a minha vida. É isso que é importante que seja claro para toda a gente, para todo o mundo perceber. Mas voltando aqui, Jesus mandou colocar a água nas talhas em nós, profeticamente falando. As talhas simbolizam a nossa vida. Como eu disse, não eram 5, nem 7, nem 8, eram 6, para nós entendermos o que o Senhor quer falar sobre cada uma destas talhas. Cada uma destas talhas representa áreas da nossa vida que têm que ser tratadas. Cada uma destas talhas representam detalhes da nossa vida que têm que ser mudados, têm que ser transformados, para que Jesus viva em nós e os outros possam ver essa mudança. Eu vou-vos falar de cada uma destas talhas de uma forma simples, para nós entendermos o que Jesus nos quer mostrar. A primeira talha, a ordem das talhas é arbitrária, não é relevante. A primeira talha fala-nos de amor. É uma talha que estava vazia. Porquê? Porque não tinha amor. E muitos de nós não temos amor. A Bíblia nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá na primeira epístola de Pedro. O amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. Então, pergunta para cada um de nós. Nós temos o hábito de demonstrar o amor de Jesus na nossa vida a outras pessoas? Nós temos o hábito de demonstrar amor na nossa casa? Ou somos, tipo, pessoas que são rígidas, que só veem as coisas que não estão perfeitas? Quem é que aqui tem uma casa onde tudo corre às mil maravilhas? Ninguém. Quem é que aqui tem uma casa onde nem tudo corre às mil maravilhas, mas é maravilhosa? Nós temos que perceber aquilo que não está bem e mudar. Não estar constantemente é mostrar o que não está bem. Mas nós entendemos o que não está bem e mudarmos. Isso chama-se trazer amor para a nossa casa. Isso chama-se trazer amor para a nossa família. E nós temos que demonstrar esse amor. Nós falamos muito do amor incondicional de Jesus, que subiu à cruz do Calvário por cada um de nós. E o que é que nós fazemos com esse amor na nossa vida?
O que é que nós fazemos com esse amor na nossa casa? O que é que nós fazemos com esse amor aí fora, com toda a gente que nos conhece? Temos que mudar para que esse amor possa ser transmitido através de nós. Encher a talha do amor significa nós amarmos de uma forma completa, de uma forma efusiva, de uma forma ardente, de uma forma tempestiva. Não pensar no que os outros vão pensar, mas pensar naquilo que Jesus vai pensar. Quando eu sou capaz de transmitir o amor de Jesus a quem está comigo, seja a minha família, sejam os meus vizinhos, é isso que é importante nós percebermos. Nós temos de ser capazes de transmitir esse amor. Ou só demonstramos amor com o Senhor? Não, nós temos de demonstrar amor com todos nós. Pergunta, será que nós somos audazes o suficiente para encher a nossa talha de amor todos os dias? Temos que o fazer. Amor não se compra no Pingo Doce. Amor não se compra em nenhum supermercado do mundo. Amor compra-se aqui. Aquele que nos amou primeiro, que enviou o seu Filho unigénito para morrer por nós, para termos vida e vida eterna. Se não somos capazes de encher a nossa casa de amor, a nossa vida de amor, é ali que nós vamos buscar. É ao coração do Pai que nós vamos buscar esse amor, que nós vamos encher de amor. Segunda talha. Pensem que temos aqui, imaginem que temos aqui 3 de um lado e 3 do outro. Segunda talha é a talha da bondade. A bondade é um dos gomos dos frutos do Espírito Santo. Semana passada as nossas crianças aprenderam os 9 gomos dos frutos do Espírito Santo. Hoje cheguem a casa e perguntem-lhes, vão ver que elas sabem. Vão ver que elas aprenderam, que aquilo ficou lá guardado. As nossas crianças, os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes aprenderam isso. Vão ver que aquilo ficou lá guardado. Um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a bondade. Temos de tratar os outros com bondade. Deixa-me fazer aqui uma nota de rodapé. Eu ser bondoso não é ser capaz de ninguém. Amém? O meu primeiro pastor tinha uma frase, assim um bocado bruta, mas ele dizia assim: o Senhor me salvou, mas não me abestalhou. Ou seja, eu não fiquei parvo, só porque eu sou salvo. Não fiquei burro. Mas eu tenho que ser bondoso. Não ser capaz de ninguém não quer dizer que eu não sou bondoso para com os outros. Nós temos que ser bondosos. Jesus foi bondoso com toda a gente. Palavras e gestos carinhosos que nós podemos ter fazem toda a diferença neste mundo. Começamos onde? Na nossa casa. Palavras e gestos carinhosos é o que o Senhor Jesus nos mostra. Todos conhecemos aquela passagem em que a mulher adúltera é apanhada, em que é levada para ser apedrejada até à morte, que era o que a lei mosaica dizia. Jesus fez o quê? Foi bondoso. Todos nós conhecemos o que Jesus disse. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos, como em português corrente se diz, meteram a viola no saco, engoliram, puseram a pedrinha no chão e foram às compras. Não tinham possibilidade de o fazer. Jesus foi bondoso. Nós temos que ser bondosos. Não quer dizer que ela continuou a ser alguém que tinha feito algo errado. Continuou. O que é que Jesus lhe disse? Não peques mais. Aquela mulher foi transformada ali, porque houve bondade e amor de Jesus. Quando nós somos bondosos, vidas são transformadas sem que a gente se aperceba. Apenas porque somos bondosos. Somos conhecidos por ser pessoas bondosas ou somos conhecidos por ser pessoas rígidas, amarguradas, tipo gurus mal disposto da vida? Tudo está sempre errado. Eu acredito, se a primeira talha do amor estiver cheia, a segunda talha da bondade é mais fácil nós conseguirmos enchê-la também. E ao enchê-la nós somos cheios também. Como é que nós aprendemos a ser bondosos? Só ler os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Percebemos em todo o tempo Jesus é bondoso. Em todo o tempo. Qual é o propósito da Bíblia? O propósito da Bíblia é lembrar-nos o quê? O plano redentor de Deus para a humanidade. Resumindo, em 5 palavras. Desde Gênesis a Apocalipse. Como é que nós aprendemos isso? Muito com o exemplo de Jesus. Jesus tem vários sermões, Jesus tem várias parábolas, tudo a mostrar-nos a redenção da humanidade. Mas uma coisa que nós aprendemos com Jesus também, não apenas que somos redimidos, mas que somos amados por Ele. Nós temos que ser bondosos.
para ser conhecidos como alguém que tem um coração de carne e não um coração de pedra. Amém? Então já vimos a talha do amor, a talha da bondade. A nossa terceira talha aqui é a talha da santidade. Está a ficar mais difícil. Tá. Queremos ser vinho bom ou queremos ser água suja? É só isso que Jesus nos está a perguntar. Tudo depende do nosso posicionamento. Tudo depende da nossa decisão. Será que a beleza da santidade de Jesus é exposta, é evidente na nossa vida? Será que quem olha para nós vê-nos como pessoas santas? Vê-nos como pessoas que não fazemos o que a Bíblia nos diz que não se deve fazer? Coisas que nos afastam de Deus? Será que se vê através daquilo que nós vemos? Através daquilo que nós falamos? Através da forma como nos comportamos? Será que a santidade de Jesus é visível em nós? Se não é, temos que mudar alguma coisa, porque nós temos que espelhar Jesus, a santidade de Jesus, através da nossa vida. Nós só podemos ser transformados de uma água suja para um vinho bom se a santidade for real na nossa vida. A Bíblia nos diz de uma forma clara que o santo e o profano não podem andar juntos. E basta 1% de algo que não é santo na nossa vida para que os 99% da nossa vida sejam completamente sujos por aquele 1%, sejam degradados. Vamos dar-nos um exemplo que todos nós conhecemos de certeza e já ouviram este exemplo muitas vezes a ver com santidade. Se nós tivermos uma garrafa de água, daquelas que estão ali atrás, vamos imaginar fazer um exercício que aquela garrafa de água tem 10.000 gotas de água. Vale o que vale. Vamos imaginar. Se algum de nós souber que aquela garrafa tem 9.999 gotas de água e uma gota de esgoto, quem é que bebe uma garrafa de água? Até o microfone se assustou. Quem é que bebe uma garrafa de água? É só uma gota. Eu tenho a certeza que se eu pegar numa daquelas garrafas de água e pegar num conta-gotas e colocar, for ali à rua, apanhar um pouquinho de água que está no chão, nem falo água de esgoto, água que está no chão da chuva. Se eu pegar com um conta-gotas e colocar, não muda a cor, não muda o cheiro, não muda nada. Quem é que daqui era capaz de beber? Eu não. Porque é que alguém há de querer a nossa vida se não formos 100% santos? Porquê? Porque é que Jesus há de querer que a gente se sente no seu colo se não somos 100% santos? Temos que pensar nisso. E pastor, mas isso é muita obstinação. Isso é uma coisa, isso é um fanatismo. Não, não é fanatismo. Isso é muito religioso. Não, não é religioso. Isto é aritmética pura. 1% vezes 99%. É tão simples quanto isso. Santidade é algo que é importante. E se há alguma coisa do mundo que ainda nos conquista, se há alguma coisa do mundo que conquista o nosso coração, a nossa mente, nós temos que deixar para trás essa conquista. Temos que deixar para trás essa cultura do mundo. Temos que ir à palavra de Deus buscar aquilo que nos interessa, aquilo que nos alimenta. Estou a dizer que não podemos ver televisão? Não. Estou a dizer que não podemos usar esta maravilha da técnica chamada telemóvel? Não. Estou a dizer que não podemos ir ao cinema? Não. Estou a dizer que temos que selecionar o que fazemos, o que vemos e o que ouvimos. Só isso. A Bíblia nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Selecionar. Deixa-me dar-vos um exemplo muito pessoal. Eu sou uma pessoa que seleciono muito o que entra no meu prato. Se tiver queijo ou vinagre, não passa. Faz-me mal? Não. Se fizesse mal, vocês todos que gostam não estavam aqui já hoje. Eu detesto, abomino, aquilo move as minhas vísceras cá por dentro. Não dá para explicar. Eu seleciono. Se nós entendermos que há coisas aí fora que nos fazem mal, nós aprendemos a selecioná-las. Agora, se nós acharmos que não faz mal nenhum, nós não aprendemos a selecionar. E o meu dever é mostrar que há coisas que nos fazem mal e que nós temos que ser capazes de as selecionar. Então, amor, bondade, santidade. Passamos agora para este lado, para as talhas deste lado.
Só faltam 3. Animem-se, só faltam 3. Vamos falar da talha da adoração. Quarta talha, a adoração. Eu disse que a ordem não é importante, mas isto vai levando em crescendo. O Senhor diz-nos na Bíblia que procura o quê? Pregadores que preguem bem. Músicos que toquem e cantem muito bem. É isso que diz na Bíblia? Pessoas que sejam simpáticas umas com as outras. Não. Claro que isso é importante. A Bíblia nos diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus procura adoradores, é porque é algo que é importante. A Bíblia também nos diz que o Senhor se faz presente no meio dos louvores do seu povo. Então, a adoração é algo que é importante. Temos que perceber que é importante. Então, somos nós, homens e mulheres, somos nós, famílias, que priorizam adorar ao Senhor em detrimento de outras coisas. O que é adorar ao Senhor? Adorar ao Senhor não se pode resumir no tempo em que nós estamos na igreja, no tempo de louvor, no tempo de adoração, um tempo em que nós vibramos com as músicas, um tempo em que nós sentimos, porque é palpável a presença de Deus no tempo da adoração, amém? É claro que nós sentimos a presença de Deus de uma forma muito forte e isso ajuda-nos a entrarmos nesse mover do Espírito. Mas a adoração não cinge a isso. A adoração não é apenas isso. A adoração é a forma como nós tratamos o nosso cônjuge. A adoração é a forma como nós, no nosso trabalho, trabalhamos. A nossa honestidade no nosso trabalho é uma forma de adoração. A forma como damos o nosso melhor no nosso trabalho, que é para Deus, é uma forma de adoração. A forma como nós educamos os nossos filhos é uma forma de adoração. A forma como nós tratamos o vizinho, a pessoa que está na rua, a atravessar a rua connosco, é uma forma de adoração. A forma como eu escolho estar com Jesus todos os dias da minha vida, em vez de fazer outras coisas que não são minimamente importantes para nós, é uma forma de adoração. A forma como eu seleciono no meu tempo diário aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço, é uma forma de adoração. A forma como eu escolho ler a palavra de Deus e percebê-la, estudá-la, para que isso possa fazer mudança na minha vida, é uma forma de adoração. Temos que ser esses homens e essas mulheres capazes de adorar, capazes de entender a adoração. Se for mais fácil a gente ter um louvor a tocar na nossa casa, no nosso carro, nos nossos fones durante o dia, para a gente mais facilmente não se perder, que a gente use esses artifícios, essas ajudas para nos tornar mais fácil o tempo de adoração. Mas nós não podemos prescindir da adoração. Nós não podemos apenas vir aos pés do Senhor quando estamos na igreja. É pouco tempo de adoração na nossa vida. Nós temos 7 dias por semana. Se fizermos as contas a 24 horas cada dia, não sei quanto é que dá. 148 horas, não é? 148 horas por semana. Não é? É capaz de ser por aí. Cada semana tem 148 horas, vamos imaginar que é isso. Ou algo do género. Se a minha adoração se resume a meia hora nessa semana, é o que eu estou a dar da minha vida ao Senhor. É meia hora versus quase 150 horas que tem uma semana. É pouco. É muito pouco. Nós temos que ser capazes de entender que é importante priorizarmos Jesus. E chegamos à quinta talha. É a talha da fé. Eu disse que isto ia crescendo e aumentando. A Bíblia nos fala, no livro de Hebreus, naqueles que foram considerados os heróis da fé. Pergunta dos 10 milhões de dólares, o João já está ali com o cheque na mão. Será que o nosso nome era nome bonito para estar naquela galeria dos heróis da fé? Será que o nosso nome pode lá estar? Será que o Senhor olha para nós e nos diz, podes lá ter o teu nome? Será que temos fé para isso? Será que temos fé para buscar Deus sem pensar no que pode acontecer amanhã? Será que temos fé para viver o dia sem pensar no dia de amanhã? Não é de uma forma louca que eu estou a dizer, sem pensar, é viver o dia de hoje sabendo que o dia de amanhã pode não chegar e eu viver em fé o dia de hoje, convicto que o Senhor está a fazer o melhor para mim. A fé é um dos dons do Espírito Santo. A fé, o Senhor nos diz que a todos nós nos dá a mesma porção de fé, mas também nos diz que a fé pode ser aumentada. Cabe a cada um de nós aumentar essa fé. Como é que a fé aumenta? Segredo está na Bíblia.
A Bíblia nos diz que a fé aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, como é que eu aumento a fé? Como é que eu encho a minha talha da fé? Vou ao Pingo Doce comprar promoção, 3 kg de fé, pago 2 e levo 1. Não. Tenho que ler a palavra de Cristo. Eu posso ter a talha do amor, a talha da bondade, a talha da santidade, a talha da adoração e chega à talha da fé. Se eu não ouvir a palavra de Cristo, se eu não ouvir a voz de Cristo, a minha fé vai estar lá, em baixo. E no dia em que vem uma adversidade, no dia em que vem o problema, o que é que acontece? Eu sou um homem de pouca fé. Eu sou alguém que não é capaz de crer que aquilo que eu não consigo entender como solução, Deus pode trazer. Então, é uma prioridade para nós. Deixem-me falar assim, até de uma forma egoísta. É uma prioridade para nós em aumentarmos a nossa fé. Porque é essa fé que nos vai ajudar a ultrapassar o dia difícil. É essa fé que nos vai ajudar a ser capaz de olhar para uma situação e de saber, é complicada? É. Mas eu creio num Deus tão poderoso que aquilo para mim não é um problema. É um obstáculo que Deus me vai ajudar a ultrapassar. Temos que encher a nossa talha da fé. Temos que buscar essa palavra de Deus. Estamos a ler a Bíblia todos os dias. Estamos a fazer o desafio de leitura da Bíblia num ano. Estamos no livro de Êxodo. Está fantástico. Estamos naquela fase em que Deus começou já a falar com o povo, a preparar a entrega das tábuas da lei. Estamos nessa fase. É um livro lindo. Estamos a encher-nos dessa palavra e a aumentar a nossa fé. Pergunta, o que é que nós precisamos para voltarmos a ser aquelas pessoas que um dia tivemos essa fé inabalável? Aquelas pessoas que um dia, quando estavam naquilo que se diz o primeiro amor, a gente tinha fé para tudo. Tudo o que Deus falava connosco. Nós tínhamos uma fé que vinha cá de dentro, que nos agigantava, nos tornava capazes de fazer tudo e mais qualquer coisa. Sem pensar na dificuldade. A gente só pensava na possibilidade de Jesus fazer. E isso é importante para nós. Alguém que é indesistível. Alguém que não pensa na dificuldade. Deixem-me usar aqui o exemplo da Hélida. Ela teve que ter fé para sentir que era possível cantar. Não foi só o esforço, não foi só os ensaios que tem feito nas últimas semanas em que se começou a preparar isto tudo. Ela teve que ter fé que era capaz de conseguir. Ela teve que ter fé que o Senhor a ia capacitar, não só fazendo as aulas, não. Ela teve que ter fé. Nós temos que ter fé que somos capazes. E isso só acontece quando nós nos deixamos encher de fé. Senão aquilo que é algo perfeitamente ultrapassável vira um obstáculo que nós não conseguimos ultrapassar. Se nós não conseguimos visualizar o problema como algo que Jesus nos consegue ultrapassar, nós não conseguimos ultrapassá-lo. É humano. Nós ficamos presos no problema. Amém. Então já vimos amor, bondade, santidade, adoração, fé. E chegamos à sexta talha, que é a talha do perdão. Eu disse que isto ia ficando cada vez mais difícil. Qual é a parte boa? São só 6. Se houvesse uma sétima, tanta, não sei não. Mas o Senhor sabe todas as coisas, só pôs 6 talhas lá no casamento. O que é perdão? O perdão é um símbolo de liberdade. Nós só somos livres quando somos capazes de perdoar. Perdoar é oferecer liberdade a alguém e ao mesmo tempo a mim. Quando nós damos um presente a alguém, o que é que acontece? Nós quando chegamos ao pé de uma pessoa dizemos: parabéns, toma lá um presente. Há algo que sai da nossa mão e vai para a mão dessa pessoa. É ou não é? Seja o que for. Quando nós oferecemos perdão a alguém, algo que sai da nossa mão e algo que sai dessa pessoa também. Sai um peso que essa pessoa tem e do nosso lado sai ao mesmo tempo um peso também. O perdão é algo que deve ser mútuo de uns para os outros e deve refletir o perdão de Deus. A Bíblia nos diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, que o Senhor nos perdoou, que Cristo nos perdoou. Então, nós temos que perceber isso. Deixa-me dizer isto de uma forma simples. Ainda há 2 semanas
falámos também aqui sobre perdão. Esta semana na aula sobre oração se falou também sobre perdão. Deixa-me falar do perdão de uma forma um pouquinho diferente. Não apenas da necessidade de perdoar, porque realmente é um peso que sai de nós, é uma batata quente que nós não temos mais a segurar e que largamos essa batata quente, é um veneno que nos consome todos os dias, a falta de perdão, é verdade. Isto é tudo verdade. Deixa-me dizer-te isto de uma forma muito mais chocante do que isto tudo. Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos a dizer que Deus falhou. Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos a dizer que Deus se equivocou. Sabes porquê? Porque Jesus veio salvar essa pessoa, mesmo não sendo boa. Não foi só a mim que ela veio salvar. Jesus veio salvar todos, não só a nós. Jesus veio salvar aquele que nos fez mal. Jesus veio falar aquele que veio salvar o que nos caluniou. Cristo veio salvar aquele que nos chamou nomes. Cristo veio salvar aquele que nos roubou. Cristo veio salvar aquele que nos enganou. Então, quando eu não perdoo essa pessoa, eu estou a dizer, Cristo, estás enganado. Estás equivocado. Volta lá para a tua cruz. Porque aquela pessoa não merece ser salva. Porque eu não quero perdoar porque ela me fez mal. Pode ser chocante, mas é o que nós fazemos quando achamos que alguém não merece o nosso perdão. Quem sou eu para achar que alguém não merece o meu perdão? Que importância tenho eu no cosmos para dizer que aquela pessoa que me chamou nomes não merece ser perdoado? Nenhuma. O Senhor Jesus nos diz de forma clara na oração, que se convencionou a chamar a oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Tem que ser mútuo. Jesus perdoou-nos. Será que algum de nós gostaria que Deus quantificasse os nossos pecados no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador? E que Deus começasse a dizer assim: isto, vou pensar, este eu perdoo-te, este não sei, Pedro, este foi complicado, dá-me 2 dias e eu dou-te uma resposta. Gostaríamos que Deus fosse assim quando a gente aceita Jesus? Ou gostamos que Deus nos perdoe e, como a Bíblia nos diz, joga no mar do esquecimento o que foi a nossa vida passada? Eu gosto mais desta versão, em que Deus me perdoa e não volta a falar mais no assunto. Então eu tenho que ser, como eu sou feito à semelhança, à imagem de Deus, eu tenho que ter a mesma atitude. Perdoar o próximo, perdoar o que me fez mal, sem pensar se ele merece ou não merece. Posso pedir para nós ficarmos de pé, para nós irmos terminando? Temos então estas 6 talhas: o amor, a bondade, a santidade, a adoração, a fé e o perdão. Todas estas pequenas, grandes talhas são fundamentais para a nossa vida ser uma vida que realmente reflete a vida de Jesus e principalmente que nos ajuda a mudar. Jesus, além dos milagres, Jesus ficou conhecido não só pelos milagres que fez, mas Jesus ficou conhecido por ser alguém que tinha amor, que tinha bondade, que tinha adoração, que tinha santidade, que tinha adoração, que tinha fé e alguém que perdoou. Jesus foi conhecido por estes 6 atributos. Poderíamos falar muito mais de Jesus. Estes 6 atributos eram visíveis em Jesus. E quando a Bíblia nos diz que nós avançamos de glória em glória até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus, é para nós experimentarmos estes 6 atributos na nossa vida. Isto é uma mudança que tem que ocorrer na nossa vida. Isto é uma mudança que tem que ocorrer no nosso comportamento. Eu atrevo-me até a dizer que enquanto não decidirmos mudar para ser assim, nós não estamos a cumprir o propósito de Deus para nós. Estamos longe desse propósito. Vamos andando, vamos caminhando, mas longe do que Deus tem para nós. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Fala com Deus nesta manhã. Que se
tens dificuldade numa destas talhas ou em todas, para Deus não é importante a dificuldade que tu tens, nem em quantas. Para Deus é importante, é nós querermos mudar. O que é importante para Deus é eu dizer: Senhor, não estou a ser capaz aqui. Não estou a ser capaz em nenhuma. Me ajuda. Eu abro o meu coração para que tu possas me ajudar. Para que o teu toque possa vir sobre a minha vida. Meu Deus, eu te dou graças pelas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que este milagre que o Senhor Jesus fez não foi apenas para nós percebermos que Ele é capaz de transformar, que Ele é capaz de criar, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos sequer imaginar. Mas este milagre que o Senhor Jesus fez é para nos mostrar que Ele pode fazer esse milagre em cada um de nós, todos os dias, transformando-nos, para sermos pessoas que sejamos capazes de amar, de ser bondosas, de sermos santos, de adorarmos, de sermos pessoas de fé, de sermos pessoas perdoadoras, pessoas que amam o seu inimigo e que oram pelo seu inimigo. É isso que eu oro nesta manhã, meu Deus. Que nos enchas da Tua vida, Senhor. Que não fiquemos mais escondidos atrás de palavras, que não fiquemos mais escondidos atrás de situações, que não vivamos mais escondidos atrás das dificuldades que o mundo nos vai criando, mas pelo contrário, a gente se possa encher da Tua vida de uma forma poderosa, Senhor, e através disso a nossa vida seja mudada e transformada. Eu oro por transformação em cada um de nós, meu Deus. Enche-nos, Senhor Espírito Santo, nesta manhã. Esvazia-nos daquilo que é errado. Esvazia-nos dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos humanos, naturais e carnais, e enche-nos da Tua vida, Senhor, essa vida poderosa. Enche-nos do Teu vigor, Senhor, enche-nos da Tua ousadia, para sermos capazes de encarar o nosso futuro, não como encaramos até hoje, vivendo uma vida de mesmice, uma vida transformadora, plena de Ti, Senhor, plena do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Eu oro, meu Deus, para sermos melhores homens e melhores mulheres, transformados, Senhor, possamos ser capazes de andar contigo, braço dado na rua, Senhor. Possamos ser capazes de nos sentar no Teu colo diariamente, meu Deus. Possamos ter a coragem de parar as nossas coisas para ouvir a Tua voz e avançarmos na Tua direção. Eu oro, meu Deus, para que cada um de nós possa hoje dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, não apenas o seu Salvador, mas o nosso Senhor, o amado das nossas almas, a quem nós entregamos o senhorio da nossa vida. Eu hoje entrego, Senhor, o senhorio das nossas vidas nas Tuas mãos. Enche-nos, Senhor. Enche cada uma destas áreas. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus.